Beleza, agora deu certinho, irmão. Certinho. O áudio vai e volta, a gente tem que apertar aqui várias vezes. Tá bom. Meus irmãos, muito prazer. Prazer conhecer esse grupo de irmãos. Irmão Aristeu, ouvi falar muito do irmão, mas acho que nunca tinha visto o irmão assim. Fiquei feliz de vê-lo. Deus abençoe os nossos queridos aí na cidade de Aimorés. Irmão Aristeu é de Aimorés, não é? Sim, sim. Eu queria deixar com os irmãos o Salmo 126. É um salmo conhecido de todos nós e esse tempo do Zoom às vezes nos trai um pouco, irmãos, e a gente tem que falar um pouco rápido. Se eu estiver falando demais, vocês podem dar um sinal para a gente parar. Mas o Salmo 126 é um salmo precioso, bem conhecido nosso, e eu queria ler com os irmãos este salmo na palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Nós vemos que, no tempo que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão sofrendo, e sofrendo por estarem sozinhos, por estarem se sentindo derrotados. Eu estava conversando com o irmão Marega, e ele estava dizendo de alguns dos nossos irmãos estarem até muito tristes por estarem presos. Alguns estão presos aqui no Brasil, outros estão lá em Moçambique, estão presos também por não poderem vir para cá nesse tempo da pandemia. E a gente sabe que o sofrimento, ele não nos deixa sonhar. O sofrimento nos derrota, muitas das vezes nos desanima e nos tira a alegria até mesmo de cantar. Esse povo, o povo do Senhor, o povo de Israel, eles passaram por um tempo de muita tristeza, porque eles tiveram que ir para a Babilônia e passaram um tempo enorme quando Nabucodonosor pediu aos seus generais, ao seu exército, que tirasse o povo da sua nação e levasse eles para a Babilônia. E é interessante nós vermos como eles sofreram naquela região, naquele país, né, onde eles estavam escravizados. Lá no Salmo 137, a gente vê a tristeza daquele povo, quando a palavra do Senhor diz que às margens do rio da Babilônia, nós estávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Nós observamos no Salmo 137 que o povo do Senhor estava em lágrimas. Eles estavam chorando porque estavam lá na beira do rio com as pessoas que estavam oprimindo eles, e aquelas pessoas pedindo: cantem para nós, cante uma das músicas de Sião para nós. E eles estavam dizendo: como que nós poderíamos cantar numa terra estranha?
Como a gente podia cantar obrigado sobre os açoites daqueles soldados? Nós não tínhamos como louvar o nosso Deus. Realmente é um tempo de muita tristeza que eles passaram. Então, eles aposentaram as suas harpas, os seus instrumentos de louvor ao Senhor, porque eles lá estavam oprimidos pelos soldados da Babilônia. E eles só viviam de saudades. Será que um dia nós vamos voltar? Será que vai ter ainda uma chance de nós podermos conhecer novamente a nossa querida terra, a Sião, a terra que Deus nos deu? Será que nós vamos voltar um dia para a nossa Jerusalém, a cidade do Senhor? Então, eles estavam lá, mas eles não tinham muita perspectiva de que eles poderiam voltar. Mas o nosso Deus, como nós vimos nesse salmo, é um Deus maravilhoso. E quando Deus nos liberta, nós podemos, então, louvar ao Senhor. Depois de 70 anos que eles estavam exilados, escravizados, pobres, dependentes de pessoas estranhas, nós vemos que Deus levanta um outro rei chamado Ciro, e este imperador dá um decreto que eles podem voltar para a terra de Sião, para a terra de Israel. E agora, quando eles estão voltando, qual foi a reação, então, deste povo? Nós vemos o Salmo 126 falar para nós parte do que aconteceu por esta volta do povo do Senhor. Eles dizem, parecia um sonho para nós, que nós estamos voltando para Jerusalém. Parecia um sonho, não parecia verdade. Isto é bom demais para ser verdade, eles estavam dizendo. Nós podemos imaginar que eles estavam carregando a sua trouxa nas suas costas, a sua mochilinha, né? Não sei como que eles usavam, o que eles usavam naquela época para levar, mas pobres, né? Sem muitos recursos. Contudo, eles estavam voltando para a terra do Senhor. E aí eles estão dizendo, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Irmãos, que expressão linda que nós observamos na reação do povo do Senhor naquele tempo. Eles estavam voltando para casa, eles estavam voltando para o seu país. Que país era este? Era o país da Páscoa, onde eles lembravam que Israel foi liberto lá do Egito, e eles todos os anos comemoravam aquela grande libertação, e eles se encontravam, cantavam seus salmos para louvar ao Senhor, e agora eles poderiam voltar para essa terra da Páscoa, a terra da festa dos tabernáculos, da festa lá que eles faziam também para as colheitas que eles tinham na terra de Israel. Coisas grandiosas e maravilhosas estavam acontecendo. E naquela terra prometida que eles louvavam e adoravam ao Senhor, agora eles estão de volta para recomeçar, para voltar a louvar e adorar ao nosso Deus. Parecia um sonho, meus irmãos. Parecia um sonho para a nação de Israel. Mas isto me faz lembrar também de nós hoje, nós que viemos para o Senhor Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor nos diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou ao mundo. Nós também vivemos tempos de tristezas, de aflição. Muitos de nós fomos feridos por Satanás, feridos pelos seus súditos, e viemos ao Senhor como filho pródigo, viemos machucados como a ovelha perdida, que estava ferida, mas nós encontramos o nosso Deus também, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E isto nos faz lembrar que o Senhor restaurou também a nossa sorte. Nós não estávamos indo bem, nós estávamos indo ao caminho do inferno, ao caminho do lago de fogo.
ao caminho da condenação pelos nossos pecados. E isso tudo para muitos de nós parece um sonho que nós agora encontramos o nosso pastor, encontramos o Salvador que veio dos céus para nos buscar, para nos resgatar. O nosso Senhor nos salvou. Ele nos arrancou das garras de Satanás, do reino das trevas, e nos transportou para o reino do Filho, para o reino do Senhor Jesus Cristo. Então, nós não estamos mais nos laços do inimigo, do diabo. Nós estamos seguindo ao Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que esse é o motivo pelo qual nós podemos também dizer, muitos de nós, parece um sonho, não parece verdade. Aqui no Sul, nós temos tido muitas pessoas que nós temos batizado, levado às águas do batismo. É interessante a gente ver a reação de alguns dos nossos irmãos, porque teve um irmão que nós batizamos, um irmão filho de japonês, e ele chorava. Depois do batismo, ele chorava com lágrimas. Eu tive que caminhar com ele até lá o lugar de tomar banho depois, um período longo. E ele foi chorando, e louvando e agradecendo ao Senhor. E a esposa dele vivia batendo palma e dizendo: eu estou numa felicidade, numa alegria tão grande por estar dando meu testemunho pelo batismo. Uma reação de muitas lágrimas, outra reação de muitas palmas e louvores, e ela disse: eu queria dar glórias e glórias ao meu Deus. Então, é uma alegria, irmãos, quando nós podemos realmente conhecer o nosso Salvador, saber que ele foi à cruz por nós, para pagar o preço do nosso pecado. Parece um sonho, mas nós não estamos sonhando. Nós temos Jesus, nós temos Salvador, nós temos pátria nos esperando. Nossa cidadela é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. E o resultado? O resultado de tudo isso é que a nossa boca também se encheu de alegria, como a nação de Israel, como os exilados que voltaram e disseram: a nossa boca encheu de alegria ao ver que nós podíamos reconstruir Jerusalém, reconstruir o nosso templo, buscar e adorar e louvar o nosso Deus. Nós estamos imensamente com um sorriso largo nos nossos lábios, porque nosso Senhor, nosso Deus, tem nos dado esse privilégio. A palavra de Deus nos diz: há mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Nós precisamos, meus irmãos, de ver isto na palavra do Senhor, nas nossas vidas e na vida dos salvos, daqueles que são agora encontrados pelo Senhor Jesus Cristo. Há muitos Zaqueus por este mundo afora, há muitos Mateus que estão recebendo ao Senhor Jesus com muita alegria e vivendo tempos de grandes bênçãos, de grande refrigério para a alma. Mas uma coisa que nós vemos nesse salmo é a reação dos pagãos. Quando a nação de Israel estava se reunindo, se reconstruindo a cidade de Jerusalém, nós vemos que os pagãos testemunharam os grandes feitos do Senhor, quando nós lemos aqui no versículo 2. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Que maravilhoso. Que lindo nós vemos na palavra de Deus que aquelas pessoas estavam a dizer: isto é um milagre. Isto que está acontecendo não é uma coisa normal. O Deus deles trabalhou por eles. O Deus de Israel é um Deus que age, é um Deus que ama aquele povo, é um Deus que trabalhou, que falou ao coração do imperador, e agora eles estão voltando, eles podem reconstruir a nação deles. Começaram a ver os grandes feitos do Senhor, como eles são amados esse Deus. Irmãos, como é precioso quando a gente pode ver que as pessoas de fora, aqueles que não são do povo do Senhor,
da família de Deus ainda não são salvos, podem falar bem da família de Deus. Uma vez eu era ainda criança e fui por meu pai para comprar carne em um açougue, numa vilazinha chamada Ponte Alta, lá em Minas Gerais. Enquanto eu estava esperando o açougueiro arrumar a carne, eu vi duas senhoras comentando sobre a casa de oração daquela localidade. E aquelas senhoras diziam: eu não sou da casa de oração, mas eu queria ser, porque aqueles crentes, eles se amam, eles vivem numa alegria, eles têm realmente uma diferença de nós, os católicos. Eles têm um amor diferente. Eu voltei para casa com tanta alegria naquele dia para contar para minha mãe, para o meu pai, o que eu tinha ouvido a respeito da nossa casa de oração. Como é maravilhoso quando as pessoas do mundo estão observando e vendo que nós temos um amor, amamos uns aos outros, que nós damos a vida uns pelos outros, que nós realmente queremos o bem dos nossos irmãos no Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja do Senhor, ela é para ser isto, para ser mostrar ao mundo. Deus tem feito grandes coisas por ela. É como a igreja no princípio, lá em Atos capítulo 2, nós vemos a igreja crescendo depois de 3.000 almas convertidas e eles se reunindo de casa em casa e indo ao templo para adorar ao Senhor em conjunto. E, de repente, nós vemos aquela expressão, e a igreja e os irmãos caíam na simpatia do povo. Jerusalém estava infestada de crentes, espalhados por todos os cantos, e eles eram irmãos alegres e felizes, e as pessoas em volta estavam dizendo: que povo simpático, que povo diferente, o que esse Cristo está fazendo na nossa Jerusalém? Isto é o que o nosso Deus espera do seu povo. Que nós também vivamos, meus irmãos, esses tempos de grandes feitos do Senhor, das pessoas de fora poder também olhar para as nossas igrejas e dizer: o Deus deles trabalha por eles, o Deus deles faz grandes coisas por eles. Mas aqui também, nesse salmo, nós vimos que o mais importante de tudo não é o que nós ouvimos das pessoas que estão de fora falando das nossas igrejas ou dos nossos ajuntamentos. O mais importante é o reconhecimento interno, é o reconhecimento dos crentes, de nós que estamos do lado de cá, do lado do Senhor Jesus Cristo. E aquele povo dizia: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Israel dizia: foi o Senhor quem nos trouxe. Foi o Senhor que falou através de nós. Foi o Senhor que fez aquele Ciro decretar a nossa volta. Foi o Senhor. O Senhor trabalhou para que nós voltássemos para Israel. Então, meus irmãos, foi o Senhor. O apóstolo Paulo que diz a nosso respeito, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 4, foi o Senhor que se entregou a si mesmo por nós, pelos nossos pecados, para que nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. O Senhor nos desarraigou, o Senhor nos arrancou desse mundo, disse o apóstolo Paulo, e eu quero dar glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Essa é a reação dos nossos irmãos. O que disse o apóstolo Pedro desta bênção extraordinária que nós temos alcançado, desta alegria que deve invadir o coração de todo verdadeiro crente? Ele diz: nós sabemos muito bem que fomos comprados para Deus. Como, meus irmãos? Pelo precioso sangue, sangue como de cordeiro, sangue sem mácula. E o apóstolo Pedro disse: o sangue de Cristo. Nós viemos, nós fomos trazidos para cá pelo sangue, o sangue do Senhor Jesus. E o que disse o apóstolo João, escrevendo sua carta, seu livro de Apocalipse, lá na ilha de Patmos, sozinho,
mas não tão só, porque ele estava com o Senhor Jesus Cristo, companheiro de sua juventude e companheiro da sua velhice. Ele disse que Jesus é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Grandes coisas fez nós e por isso estamos alegres. É uma alegria, é algo que enche o coração da gente, é algo que não cabe dentro de nós, por nós vermos o nosso Salvador, o Senhor Jesus, vir nos libertar, vir nos trazer de volta para Deus, vir nos dar a alegria da salvação, para nos libertar da condenação, para nós amarmos a Ele e vivermos com Ele para sempre. É uma libertação encantadora, que anima, que fortalece o coração do crente. Mas este salmo lindo, ele também fala que nós devemos semear. Precisamos semear a palavra do Senhor. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Israel estava dizendo naquele dia: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Senhor, eles estão dizendo, nós estávamos vivendo como no Negueb. O Negueb é um lugar do sul de Israel, um deserto, um lugar que não se dá muita coisa quando a seca invade aquela região. Mas para muitos que ainda hoje podem ver, quando a chuva vem, quando o Senhor manda bênçãos de chuvas para aquela região, atrás vem rios, vem ali as plantas, vem depois das plantas vem a colheita. Então, o Negueb, o deserto, Israel viveu um tempo de deserto. Israel viveu longe do Senhor. E viver longe do Senhor, para quem conhece, é muito triste. É uma infelicidade enorme. Não há alegria para aqueles que conhecem o Deus de Israel, para aqueles que conhecem a Cristo, se afastam e vão para longe do Senhor. Eu me lembro de um irmão que estava no encontro missionário da IDE em São Paulo, há pouco tempo atrás, e nós nos encontramos, os missionários, e ali compartilhando, e um missionário chegou para mim e disse: Timóteo, estou feliz. Estou muito feliz. Eu disse: meu irmão, conta para mim qual é o motivo. Ele disse: meu filho tinha se afastado do Senhor. Quando ele entrou para a faculdade, ele não queria nada com Deus. Ele disse: meu pai, agora eu vou viver minha vida, não vou viver mais com o Senhor, não vou viver mais, não quero mais ir para a igreja contigo. E aquele pai triste. Mas um dia, depois aquele filho formado, orgulhoso, um dia o pai bateu no quarto dele e observou que ele estava lendo a Bíblia. Ele estava meditando na palavra de Deus. Ele levou: eu vim aqui só para pegar um livro, meu filho, com licença. E daí voltou para o seu escritório. E quando ele voltou para o escritório, o filho correu atrás e disse: papai, quero falar com o senhor. Ele disse: pode entrar, meu filho. E aquele filho disse: sabe, meu pai, eu estou lendo a história do filho pródigo. E eu estou, papai, triste, porque eu estou comendo bolotas dos porcos. Eu não consigo mais viver como eu estou vivendo. Eu estou com saudade da igreja, pai. Eu estou com saudade do Senhor. Eu estou com saudade de viver na comunhão dos irmãos. Eu estou no lixo, meu pai. Será que a minha igreja me aceita de volta? Olha, meus irmãos, o filho pródigo voltando para casa, voltando para louvar, voltando para adorar. E aquele missionário muito feliz com a volta do seu filho. A palavra do Senhor diz: viver no Negueb é viver no deserto. Que nós possamos pensar em buscar do Senhor chuvas de bênçãos,
para nossos filhos, para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos inimigos que estão vivendo uma infelicidade tão grande, estão tristes por viverem longe de uma alegria real. Deus verdadeiro como nosso Deus. Ainda estão escravos de Satanás, não são libertos ainda para servir e para se alegrar conosco. Precisamos de cantar os louvores do Senhor, mas também precisamos de semear a semente da palavra de Deus. Quantos irmãos semearam? Quando você olha para Jeremias, você vê um profeta de lágrimas, chorando por esse dia, pela restauração de Israel. Você olha para Isaías, Isaías também foi chamado para profetizar, para chorar. Daniel, lá na Babilônia, Deus usando o seu servo para ser um testemunho, para dar esperança e profecias de retorno da nação de Israel. Eles choraram, derramaram lágrimas, profetizaram que o Senhor ia restaurar, e o Senhor restaurou. Que nós também, meus irmãos, possamos pensar nisto, semear a palavra do Senhor, porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará trazendo os seus feixes. Irmãos, quantos de nós temos levado almas ao Senhor Jesus? Quantos de nós temos chorado por almas para nós levarmos ao Senhor? O Senhor Jesus tem nos chamado para sermos pescadores, para buscarmos os perdidos. Ele disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vou ajudar vocês a buscar os perdidos para Deus. E vai ser muito triste se muitos de nós chegarmos lá e não termos uma alma ou muitas almas para apresentar ao Senhor. Eu espero que você também se sinta chamado, convocado. Como eu, na minha juventude, chorei lágrimas pedindo ao Senhor que eu não queria ficar parado, que eu queria servir ao Senhor, que eu queria também trabalhar nessa seara e fazer colheita para o nosso Deus. Tenho sim, meus irmãos, muitas vidas que têm sido alcançadas com o ministério que nós temos feito. E é uma alegria muito grande quando nós encontramos com esses irmãos, quando nós vemos o amor do Senhor e quando eles podemos cantar juntos que o Senhor restaurou a sorte de tantos deles. Que o Senhor possa abençoar a igreja de Baixo Guandô, igreja de Aimorés. O Senhor abençoe os irmãos. Que vocês possam também saber que por detrás de muitas lágrimas, de muitos sofrimentos, sempre há grandes colheitas, sempre há fartura de almas para o nosso Deus. Que vocês possam amar os seus filhos queridos, seus netos, seus bisnetos, chorem por eles sim. Um dia, um filho meu, só contando mais uma experiência comigo mesmo, um filho meu falou para mim que ia deixar o meu Deus. E eu disse para ele: meu filho, eu não criei você para ir para o fogo do inferno. Você não vai abandonar o meu Senhor. E ele disse: eu vou, papai. Eu vou deixar o seu Deus. Você não vai, meu filho. Se você for, se de tudo você for, se você um dia for lá para o inferno, longe do Senhor Jesus, você tem que lembrar que um dia o seu pai orou e pediu muito para você não ir para lá. Você vai por vontade própria, mas não pela vontade do Pai. Mas graças a Deus, hoje esse meu filho serve ao Senhor. Todos os meus filhos têm amado ao Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos lutar, vamos trabalhar juntos, vamos orar juntos, para que todos os nossos queridos amem e conheçam essa alegria de ser, de pertencer, nosso Salvador bendito ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, Deus guarde
e abençoe aos irmãos.